Amigo Jesus, inspira-nos nesse instante, para que possamos todos acolher as mensagens que forem aqui tratadas, com imenso amor em nossos corações, auxiliando a irmã que fará a palestra, para que possa ela conseguir, os seus dizeres, encher-se do mais pleno amor e fazer-nos receber também esse amor, para que isso transforme-nos intimamente e nos permita, Senhor, servirmos de maneira mais efetiva neste mundo, procurando sempre levar o Evangelho, não só por meio das palavras, mas especialmente por meio de nossos exemplos renovados. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Filhos na terra são herdeiros da vida orgânica dos pais até o ponto em que a lei das afinidades os entrelaça nos mesmos processos de vivência. Entretanto, psicologicamente, cada criatura herda de si própria, segundo os princípios da reencarnação. Refletindo nisto, acolhe os filhos que a existência te confiou, na categoria de companheiros da jornada humana, necessitados de apoio sem cárcere e de orientação sem violência. Sobretudo, observa-lhes as inclinações, a fim de que possas auxiliá-los a descobrir o que buscam nos caminhos do mundo. Quem ama, sabe dialogar. Terás desejado senhorear determinada profissão, sem que a oportunidade te favorece para isso. E porque não atingiste semelhante propósito, não imponhas a eles a obrigação de efetuar o que não conseguiste. Ouve com bondade os filhos que te nasceram do amor, para que lhes aprendas a vocação genuína. Este terá vindo para a organização da família, outro precisará do celibato, de modo a realizar-se em determinadas qualidades de espírito. Aquele te desfruta a companhia, procurando realizações científicas que lhe premiarão a inteligência no longo esforço, talvez encetado há várias encarnações. Aquele outro te compartilha o plano familiar para o amanho da gleba, empenhando esperanças e sonhos no serviço do campo. Como ainda te abordou a equipe doméstica, tentando realizações artísticas, e outro ainda se te incorporou à consanguinidade com o ideal de proteger a natureza e salvaguardar os animais. Se abraças convenções e conceitos terrestres para trabalhar com segurança, agradece a Deus a felicidade de achar o lugar que te é próprio para agir e progredir pacificamente. Mas é possível que esses mesmos conceitos e convenções te mostrem de maneira diferente a visão dos filhos que acolheste no lar. Em todas as situações, ouve teus filhos com afetuoso apreço e auxilia-os a seguir pela estrada que julguem mais adequada ao que anseiam fazer, na base da consciência tranquila. Todos estamos no endereço de Deus. Entretanto, cada um de nós transita em estrada diferente para chegar ao destino. Não provoques o desespero dos filhos pela imposição das ideias que te modelam a experiência. Tempera o calor da disciplina com a bênção da brandura. De qualquer modo, e quaisquer que sejam as circunstâncias, compadece-te de teus filhos para que eles se compadeçam de ti. Boa noite. A reflexão dessa noite será acerca do anjo da guarda. Então eu irei ler as questões 490 e 491 do Livro dos Espíritos, que dispõem sobre anjos da guarda. A 490, a pergunta consiste: que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Na 491, qual a missão do espírito protetor? A de um pai e os espíritos respondem: a de um pai para com os filhos,
conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, antes mesmo de começarmos a pensar um pouco acerca dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, é válido aqui a afirmativa de que todos nós temos um anjo da guarda. Quando nós reencarnamos, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, é designado um espírito num patamar evolutivo acima do nosso para fazer tudo o que a questão 491 diz. Cuidar, como se fosse um pai, amparar, proteger, aconselhar. Essas são as obrigações, o papel, a incumbência do anjo papel confiado ao anjo guardião. Então, a própria religião católica, ela admite o anjo da guarda. Quem aqui já passou por a experiência de ter contato com a família espírita ou católica, ou que nasceu numa família católica, é estimulado, é ensinado às crianças a orarem todas as noites para o seu anjo da guarda. Meu fiel anjo da guarda, meu protetor. E esse costume nós recebemos, né? Esse ensinamento e repassamos para nossos filhos. Então, essa figura do anjo da guarda, por que ela tem que ser num patamar acima, mais elevado que o nosso? Vamos imaginar aqui, se o nosso anjo da guarda tivesse o mesmo nível de discernimento, o mesmo nível evolutivo que o nosso, como que ele nos auxiliaria diante das dificuldades, diante dos abismos da vida terrena? Ele não estaria o quê? Gabaritado para desenvolver este papel tão importante. Se nós tivéssemos um anjo da guarda com o mesmo nível que o nosso, ele não seria nosso anjo da guarda. Ele seria o quê? Nosso cúmplice. Iria se acumpliciar conosco nas nossas falhas e erros por aqui. Não faz sentido? Percebem a necessidade de estar num nível e num patamar mais avançado que o nosso? Então, todos nós, indiscutivelmente, temos o nosso anjo guardião e quando somos crianças, se somos ensinados ou estimulados, estamos mais conectados, plugados com o nosso anjo da guarda. Aí nós vamos envelhecendo, as dificuldades, as tribulações da vida moderna e muitas vezes nos desplugamos ou desconectamos de nossos anjos, ao ponto de muitas pessoas nem se darem conta e lembrarem que tem um anjo guardião cuidando e velando por nós. Só que esse anjo guardião, ele também não está aí ao nosso bel prazer, não. Ele está para nos amparar e nos auxiliar na nossa missão. Tem pessoas, espíritos, que gostam de dar muito trabalho para o seu anjo da guarda. E gosta de uma vida desregrada, da prática de esportes radicais, de colocar a própria vida em risco, tá mais inserido assim numa vida de vícios, né? De cigarro, de álcool, vícios agora também por remédio. Tem pessoas que é viciada em remédio, remédio para dormir, remédio para acordar. Então, de certa forma, com essas posturas, nós estamos queimando a vela pelas duas pontas. Nós estamos colocando, de certa forma, contribuindo para ter um encurtamento da nossa vida. E com essa postura nós também estamos assim, desplugados, desconectados do nosso anjo da guarda. Estamos aí com essas posturas inadequadas por conta do nosso livre-arbítrio.
Porque o nosso anjo da guarda ele é muito educado e respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você está aí ainda atrás dessa adrenalina, porque o que tem por trás dessa busca por essa adrenalina, por esses riscos todos, essa imprudência toda? Muitas vezes é o processo egóico mesmo, né? De ego. Essa postura ela está mais diretamente ligada a questões de ego, né? Do que a questões frutos do espírito, né? Porque a pessoa que está preocupada com os frutos do espírito, ela vai entender que este corpo aqui é um empréstimo, ele é o templo do espírito e que tem que ser cuidado e melhor preservado. Então, como eu disse, o anjo da guarda não está ao nosso bel prazer. Se nós optarmos por essas condutas imprudentes, nós iremos responder por isso. Estaremos exercendo o nosso livre-arbítrio, mas tem as ação e reação. Iremos responder pelas consequências disso. E não é eu que estou dizendo, o próprio livro dos Espíritos dispõe sobre isso. Na questão 954 do livro dos Espíritos, é feita a pergunta: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? E os Espíritos respondem: não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Só que quem aqui hoje não tem consciência de que o cigarro faz mal, de que a bebida faz mal, de que a droga faz mal? Quem dessas pessoas também que pratica esses esportes radicais que não tem a consciência dos riscos que aquela prática pode acarretar, que pode produzir o efeito morte e será inevitavelmente uma morte prematura, porque o nosso anjo da guarda ele está para nos guardar e nos proteger daqueles acidentes assim que nós de certa forma foi involuntário, foi involuntário, alheio à nossa vontade. Agora esses que nós buscamos com a própria mão são acidentes de percurso que nós que fomos lá e que, de certa forma, concorremos para que aquele efeito desencarne prematuro acontecesse. Quando eu empino uma moto, eu dirijo uma moto ou um carro na velocidade máxima, ou eu descumpro uma placa que sinaliza qual é a velocidade permitida, quando eu faço uma ultrapassagem perigosa, onde não é indicado, não vem aqui querer atribuir essa culpa, o anjo da guarda que piscou, não. Simplesmente ali nós estávamos por nossa conta e risco, praticando nosso livre-arbítrio de descumprir aquelas regras. Porque não existe proibição aqui, de que não pode empinar, não pode ultrapassar. Na doutrina espírita não vai ter essas proibições. Tem as recomendações, tá aqui dizendo que nós vamos responder se tivermos culpa. É a consequência, é a reação, né? A lei ali de ação e reação. Mas também nós sabemos que tem lá o próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é questão de bom senso, de discernimento. Nós pensamos que todos aí são dotados de bom senso, de discernimento, e não é bem assim. Realmente nós estamos já numa condição que todos temos bom senso e discernimento. Resta saber em que nível. E meus irmãos, pensando mais um pouco acerca dessa questão da autopreservação e do autocuidado e da responsabilidade com o próprio corpo para o cumprimento da nossa missão. Vamos aqui analisar e buscar aí puxar a linha de postura e conduta
dos grandes missionários ou das pessoas que estão aí dentro da sua missão realizando o trabalho. Chico Xavier, quem já viu aí praticando esse tipo de esportes ou de se expondo a esses riscos, quando passou por aqui? Eram pessoas assim que cuidavam da alimentação, que cuidavam da vida, cuidavam de se autopreservarem, porque a própria rotina de trabalho exigia deles um condicionamento físico muito grande, porque atendiam muitas pessoas, horas seguidas em pé, atendendo diversas pessoas. Divaldo Pereira Franco mesmo, já tem aí mais de 70 anos, são 7 décadas. E cuida da saúde, cuida da alimentação, é tanto que ele tem um condicionamento físico bom, porque são pessoas que ficam horas em pé atendendo as pessoas. O próprio passista mesmo da casa espírita tem que ter um cuidado com a alimentação, tem que ter um preparo físico para ficar em pé algumas horas ali aplicando o passe. Então, gente, enquanto tem uns aí banalizando, desperdiçando e queimando a vela pelas duas pontas, quem está preocupado em cumprir a sua missão, com o trabalho que veio aqui fazer, está preocupado em se autopreservar. O próprio Divaldo Pereira Franco, naquela forma dele brincalhona de ser, né, diz que um tempo aí atrás passou por um perrengue do coração e se reportou lá a turma de lá dizendo assim: eu me recuso a desencarnar agora. Tem muito trabalho aqui para ser feito, leva esse povo aí que está à toa, que não está fazendo nada, me deixa aqui que eu quero trabalhar. Tem muito trabalho a ser feito. Então, gente, chega a ser uma imprudência e uma falta de discernimento nosso essas posturas imaturas, né? De não cuidarmos, de não atrelarmos, de não nos alinharmos ali com essa importante figura que é o anjo guardião. Porque o anjo guardião, além de educado, ele também não é intrometido. Ele não vai ficar intrometendo se nós não abrirmos brecha para que ele atue, para que ele desempenhe o seu papel. E o nosso papel não é ficar dando esse trabalho que não cabe ao anjo da guarda, né? É darmos o real trabalho dele, de nos amparar, nos proteger, para nós cumprirmos aqui a nossa missão. Então, quando nós estivermos aí diante de tribulações, de aflições, de dificuldade, à beira desse abismo aí, numa encruzilhada, sem saber que rumos tomar, basta acionarmos o nosso anjo da guarda. E como que nós acionamos o nosso anjo da guarda? Meu anjo da guarda, vem aqui. Não basta fecharmos os nossos olhos e fazermos uma prece sincera. Abrirmos o nosso coração e pedirmos: meu anjo da guarda, meu fiel protetor, me auxilie nessa tomada de decisão. E também nos reportarmos só na hora para choramingar, não. Que às vezes nós nos reportamos a Deus e ao nosso anjo da guarda para choramingar, nos vitimizarmos. Me livre dessa dor, me livre desse sofrimento, tire de mim essa dor. É pedirmos, diante da dor, do sofrimento necessário, muitas vezes para expurgarmos, para expiarmos, é pedirmos força, pedimos coragem, porque o papel dele está descrito aqui, é nos dar essa força, essa coragem para seguirmos. Então não é pedir, me livre disso não, me dê força, me dê coragem. Então eu gostaria de encerrar toda a reflexão dessa noite acerca do anjo guardião, sugerindo a cada um de vocês que elegesse uma prece, uma oração, dentre as tantas que existem aí, para o anjo guardião. Tem uma muito bonita, completa, psicografada por Bezerra de Menezes, que descreve fielmente a figura do anjo guardião. Tem outra também por Allan Kardec, que descreve fielmente o papel do anjo guardião, agradece
e pede que seja feito o que for melhor para nós. E ninguém além de Deus e do nosso anjo guardião que tem essa visão de conjunto e que sabe o que é melhor para nós. Então fica aí a sugestão de eleger uma oração em gratidão, em reconhecimento, valorizando essa importante figura. Dê valor ao seu anjo guardião. Eleja uma oração ou faça uma sincera que brote do seu coração, porque os anjos guardiões também identificam a sinceridade e as nossas reais intenções. E agradeça por todo o zelo, todo o cuidado, todo o amparo. Uma boa noite a todos, um forte abraço, um abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus e todos amparados por Deus e por seus anjos. Boa noite. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz, esperança de ter outra noite igual. Queridos irmãos, vamos todos agora fechar os nossos olhos e na câmara secreta do nosso íntimo elevarmos o pensamento até Deus, onde encontraremos a paz e a tranquilidade para as nossas almas. Senhor, após a palestra de hoje, sentimos-nos privilegiados por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua mensagem que tanto nos inspira os sentimentos mais elevados. E assim, com o coração inundado do bálsamo de luz, manifestamos a Ti o desejo de sermos conhecedores de nós mesmos. Mas para isso, clamamos que derrame sobre nós os fluidos sublimes, capazes de elucidar os enigmas mais profundos do nosso ser, possibilitando-nos entrar em contato com a parte de nós que ainda se faz oculta aos nossos sentidos. Certos de que, pela sua misericórdia, receberemos o auxílio desejado, agradecemos o seu gesto de infinita bondade a nos envolver e a nos impulsionar para seus braços acolhedores que nos aguardam na eternidade. Que assim seja.